Olá, eu sou Max Siqueira da ANEEL. Nós vamos falar hoje sobre o sistema de pagamentos móveis no Brasil. Bom, inicialmente para conversar sobre esse assunto, vamos dar uma revisada no modelo tradicional de pagamentos, onde você tem lá os lojistas oferecendo produtos, serviços para os seus clientes, né? Onde esses produtos e serviços são pagos com cartão de crédito. Quando ele paga com cartão de crédito, ele utiliza a infraestrutura disponibilizada nas lojas para aceitação desse meio de pagamento. Essas transações percorrem redes de comunicação até os pontos de autorização, processamento de autorização, que normalmente são feitos pelos bancos, mas podem ser feitos também por empresas credenciadas pelos bancos. Essas transações são processadas, autorizadas, e o banco é ainda aquela instituição responsável por fornecer o crédito para o portador do cartão e emitir a fatura para o portador de cartão. Dentro desse ecossistema, existe ainda outros players, por exemplo, o adquirente, que é quem disponibiliza toda a rede de aceitação, disponibiliza a rede de comunicações, disponibiliza as políticas e os mecanismos de segurança para processar as transações, transportar e processar as transações de forma segura. Disponibiliza ainda serviços para o lojista, como serviço de atendimento, serviço de antecipação de recebíveis, instalação de máquinas, etc. É o adquirente também que paga o lojista e recebe a comissão do lojista por esses serviços que são prestados. Ele paga ainda também a chamada taxa de intercâmbio, que é uma taxa de risco para quem emite o cartão, e paga taxas para as bandeiras, que são as marcas que vêm impressas no cartão. As bandeiras também recebem ainda taxas dos bancos que emitem e disponibilizam o cartão para os portadores, né? Bom, dentro desse modelo aqui, existem alguns pontos importantes que a gente gostaria de rever, que é o seguinte: uma vez que o adquirente ele constitui a rede, né, ele cria condições para aceitação desse meio de pagamento no mercado, ou seja, eles definem as taxas e as regras de negócio, são definidos os aspectos de segurança, são definidos também os aspectos de atendimento, como você vai dar o suporte para o negócio, né? Ainda é necessário criar toda a infraestrutura de comunicações, de processamento e também fazer o gerenciamento do sistema. Essas características são importantes a gente dar uma olhada, porque lá na frente nós vamos falar sobre uma característica interessante na questão do pagamento móvel, que é como que a gente vence esse tipo de modelo que hoje está consolidado, né? Falando de mobilidade, a gente passa então por dois pontos importantes aqui. Um deles é a questão do seguinte: mobilidade do lojista. Uma vez que você tem dispositivos móveis como telefone celular, o lojista não precisa estar mais fisicamente dentro do estabelecimento comercial para receber o pagamento através de uma máquina. Ele pode fazer isso pelo telefone celular. Então, prestadores de serviço, entregadores, profissionais liberais podem estar em campo utilizando agora um novo meio de pagamento diferente do meio tradicional encontrado dentro da loja, né? E uma outra também questão é a questão do consumidor. Então, ele com uma tecnologia no seu dispositivo celular, ele pode, por exemplo, nesse exemplo aqui, utilizando o chamado contactless, né, via Field Communications, NFC, ele pode acessar sistemas de transporte, os sistemas de cinema, etc., e fazer o pagamento a partir de um crédito que já está lá disponível no celular dele. Olhando um pouquinho melhor esse assunto, a questão da mobilidade, a gente tem algumas formas onde você consegue, onde são feitas as transações. O mobile commerce é uma delas, né, utilizando o quê? Internet browser e o que o pessoal chama de carteira eletrônica. A carteira eletrônica é uma característica que parece ser irreversível dentro do modelo de pagamentos móveis, que é você trazer para dentro do dispositivo toda aquela carteira física que você tem no cartão físico. Então, ao invés de você ter o cartão físico, você transfere uma aplicação para o seu dispositivo móvel que relaciona todos os seus cartões de crédito, de débito, de benefício, e a partir da aplicação desenvolvida
para esse dispositivo, você consegue utilizar eles numa conexão web, por exemplo, né? Então, utilizando, você consegue acessar as lojas virtuais. Essas lojas virtuais, geralmente, elas se comunicam com gateways de pagamento para distribuir os pagamentos conforme as diversas bandeiras, né, diversos tipos de cartão que são aceitos. Isso é entregue para os adquirentes, que entrega para os emissores ou para quem processa essa transação e retorna uma resposta lá para a loja virtual, onde o consumidor consegue acessar isso através do browser. Outra modalidade são os pagamentos móveis, né? Mobile Payments, utilizando o quê? Os dispositivos móveis, celulares, tablets e tudo mais, para pagamento de bens, serviços e transferência de valores. Um pouco mais à frente também nós vamos ver que isso ainda está voltado ainda para um micropagamento. Você não consegue ainda fazer pagamentos de valores altos, mas a modalidade funciona. Então, por exemplo, pegando exemplo das tecnologias, o SMS, o SSD, que é um tipo de mensagem de texto, ou aplicações específicas desenvolvidas para os celulares, né, os dispositivos móveis. Você pode usar essas aplicações. As transações são enviadas para o que a gente está chamando aqui de provedor de serviço de pagamentos móveis, que é quem vai autenticar aquela transação, garantindo que o usuário que está executando a transação é de fato aquele usuário autorizado, né? Vai obter o mecanismo de autorização, entregar essa transação para as instituições que disponibilizam crédito, que vão fazer o acerto com a loja. Uma outra modalidade, a gente já havia comentado antes, é a modalidade sem fio, contactless, onde você tem dentro do telefone celular, por exemplo, um radiocomunicador sem fio que, utilizando a carteira móvel, wallet, com um mecanismo de pré-pago, você vai fazer pagamento daqueles tipos de sistema, hoje sistemas de transporte e shows, cinemas, coisas do tipo, né? Mas isso também tem mudado bastante. Algumas lojas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, já têm utilizado acordos com provedores de serviços de pagamentos móveis para pagamento das suas contas do consumo dentro daquelas lojas. Então, Starbucks, por exemplo, McDonald's e outras cadeias têm utilizado já pagamento contactless com clientes selecionados, em projeto piloto e projetos que têm expandido bastante também. Aí, nós temos uma terceira forma que tem sido bastante vinculada recentemente, que são leitores, dispositivos que são leitores de POS. Você adapta esse dispositivo no telefone celular, você pode utilizar o cartão físico, né, com chip ou contagem nesse leitor, que vai fazer o mesmo esquema de enviar para o provedor de serviços de pagamentos móveis e posteriormente fazer os acertos ou com adquirentes, e do adquirente para a loja, ou diretamente com o lojista. Uma outra modalidade em relação é o mobile banking, né? São operações de natureza bancária, onde você também tem aplicações específicas, né? E o browser internet para fazer transações bancárias de diversas naturezas, né? Você pode obter um empréstimo, você pode fazer uma transferência de valores, você pode alterar características da tua senha bancária, etc. Tal. Isso já é bastante difundido. Todos os bancos oferecem esse tipo de serviço. Bem, então, avaliando um pouco mais esse modelo, como a gente tinha dentro do diagrama anterior, você tem lá o lojista oferecendo produtos e serviços que são pagos com cartão. E agora, essas transações trafegam pelas redes das operadoras de telecom e vão para o provedor de serviços de pagamentos móveis. Como a gente tinha falado, eles providenciam a autenticação e a segurança. Nós estamos representando ainda, dentro do modelo anterior, o banco como sendo uma instituição que processa e autoriza, né? E também fornece o crédito e emite a fatura para o portador do cartão. Aqui, ainda fazendo associação com o modelo anterior, o adquirente cria a rede de aceitação, toda a parte de comunicações, pagamento, as taxas, recebe as taxas, acerta com as bandeiras e tudo mais.
Esse modelo foi construído apenas para a gente ver o seguinte, que dependendo de como as funções são ajustadas, né, o provedor de serviço de pagamentos móveis, ele se confunde um pouco com o que a gente tem hoje em dia do adquirente e do emissor. Os papéis podem ser fundidos dependendo do tipo de tecnologia ou do modelo de negócio que a gente está desenvolvendo. Dessa forma, então, a gente observa o seguinte, um ecossistema de pagamentos móveis ele é composto lá pelo cliente, pelo consumidor, que tem o seu dispositivo móvel, né, pelo comerciante, que precisa aceitar essa modalidade de pagamento, pelas operadoras de telecom que transportam as transações, né, e transportando as transações elas podem definir diversos mecanismos para melhorar a disponibilidade, gerenciar tempo de resposta, gerenciar serviços mesmo, dentro do transporte de conectividade de dados, né? Pelas redes de pagamento, o chamado provedor de serviço de pagamento móvel, como nós estamos definindo aqui, como nós estamos chamando, e pelos bancos, que são quem detém o crédito. Dependendo de como esse sistema se ajusta, você pode ter a liderança de um ou outro desses participantes, né? Conforme essa liderança é exercida, a gente tem algumas questões fundamentais para serem respondidas. Por exemplo, dependendo de quem é o líder do processo. Se a gente tiver, por exemplo, o banco que lidera, ele tem o depósito de pagamento é detido pelo banco. Quem é a marca dominante é o banco. A gente já vê se, por exemplo, se a empresa de telecomunicações liderar, o operador de telecom, a marca dominante é a dela. Se for, por exemplo, um terceiro, como um PayPal, um outro player, a marca dominante é a dele. Então, existem vários aspectos aqui que dizem respeito de como essas forças, porque é um mercado muito grande, em crescimento, com um ambiente regulatório ainda com bastante pontos para serem acertados, e tem uma briga de espaço muito grande por todos esses players para ocupar esse espaço e gerar negócio dentro da sua cadeia. Então, o comerciante, por exemplo, ele pode ser o líder do processo, a gente não representou aqui, mas ele poderia estar aqui como um terceiro, e ele ser a marca dominante, mas ele poderia, por exemplo, utilizar uma rede de um adquirente nessa situação, né? Existem diversos modelos já em operação, e dependendo desses modelos, a gente observa como que as forças têm se equilibrado, né? O ponto importante aqui é o seguinte, é comentar de que de uma forma ou de outra, dificilmente um player ele vai ter uma função, ele vai conseguir assumir todas as funções necessárias para tocar esse tipo de negócio sozinho. Porque se ele fizer isso, ele tem que assumir funções de outros que já estão consolidados hoje no mercado. Por exemplo, se uma empresa de telecom ela define que ela vai ser líder do processo como um todo, ela vai ter que ligar de certa forma com o mecanismo que o banco tem hoje de fornecer crédito. Ela vai ter que gerenciar uma rede de pagamentos que inclui não só a questão da transmissão das transações, mas também da rede de aceitação do comércio, etc. E tal. Então, essa é uma função bastante complexa, né? Com relação à questão de legislação, existe no Brasil já alguma coisa em tramitação no Senado, um projeto de lei do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que trata sobre a regulação da prestação de serviços de pagamentos móveis. As empresas precisarão ser constituídas com o objetivo único de prestar esse tipo de serviço. Esse serviço vai ser regulado pela autoridade competente, Banco Central, e existirá uma câmara de compensação dedicada para tratamento das transações que forem realizadas por dispositivos móveis, né? Outros aspectos também que existem, né, enquanto isso tudo está acontecendo, como os players se colocam no mercado, enquanto a questão da regulatória tem surgido, já bastante empresas já têm feito diversos projetos. Por exemplo, o Banco do Brasil e a Oi criaram um cartão conjunto que é utilizado tanto na rede tradicional de cartões da Cielo, quanto na rede para cartão móveis, que é a rede da Pago, né? A Cielo ela tem investido bastante, ela comprou no passado uma empresa chamada Mobile for You, ela comprou a Pago e mais recentemente a Merchant Solutions na Califórnia, que é uma empresa especializada
tanto no mercado físico, tradicional de adquirência, mas também com relação à questão de internet e mobilidade. São muito fortes, têm soluções muito interessantes, são líderes de mercado, e a Cielo deve fazer um upgrade muito grande na sua capacidade tecnológica e na sua capacidade de gestão dessa aquisição. Você tem a Claro hoje, que já disponibiliza, está na mídia, uma solução baseada em SMS para os seus clientes. Eles fazem créditos na conta que eles têm com a Claro, e esses créditos podem ser utilizados em determinadas situações para pagamento. Nós temos a TwoPay, nós temos a GoPay, nós temos a Pay11, que estão vindo para o Brasil com aquela característica interessante do leitor de POS, onde você transforma um smartphone numa leitora de cartão de crédito. Isso deve criar problema, a longo prazo, imagino, para os fabricantes de POS. Nos Estados Unidos tem um case já crescendo muito, que é o case da Square com a Starbucks. A Verifone já se pronunciou a respeito disso e tudo mais. Então, é interessante essa característica, né? Eles têm, de certa forma, transformado o telefone numa máquina de POS, utilizando um leitor muito simples e assumindo em algumas situações, como no caso da Square, a função de processador também, né? Tirando dos atuais processadores. Você tem uma empresa, por exemplo, DefOne, que tem uma solução de scan, então você consegue escanear numa loja de supermercado, por exemplo, você conseguiria escanear todos os itens da sua compra através do telefone celular, e aí você, ao passar pelo caixa, você já faz o download daquela sua lista de compras, né? Simplifica o processo. O HSBC ano passado teve um projeto do Mcash. A Ticket tem uma solução nova no mercado chamada PagCell agora também. Ou seja, no mercado brasileiro existem bastantes cases já em andamento e bastante movimentação. O que acontece é o seguinte: a questão final que a gente gostaria de colocar é o seguinte: como competir com esse modelo atual? Simplificando o modelo atual, nós poderíamos dizer que é o seguinte: o cidadão utiliza o cartão de crédito dele numa transação de R$100, e esse lojista, pagando uma taxa aí de 3%, receberia R$97 30 dias depois, né? O que acontece é o seguinte: nesse modelo existe já a questão da conveniência e acessibilidade. Todos os correntistas, clientes, lojistas já estão familiarizados com o sistema atual. Existe a questão da simplicidade e facilidade de uso. Você não é mais dependente de uma determinada máquina de cartão hoje. Você tem diversos tipos de cartão na sua carteira física ainda, né? Mas isso é muito fácil de usar. Você usa um, não funciona, usa o outro, troca de uma maneira muito rápida. Você tem a política de segurança hoje bastante difundida. Você tem os cartões hoje utilizando chip, que dificulta bastante. Ainda existe muita fraude, ainda existe muito problema, mas uma coisa que todas as empresas elas mantêm sob controle. Elas conseguem identificar de uma forma muito rápida e reagir, e está incluído no risco do negócio dela. A política ela existe, ela é muito séria e ela é atualizada continuamente. Existe a questão da disponibilidade da rede, que hoje é uma rede de altíssima disponibilidade e de altíssima performance, né? É uma rede que cresce sem uma necessidade de uma engenharia pesada. Você já tem um mecanismo operacional consolidado em funcionamento. Você tem os aspectos regulatórios, que hoje são totalmente favoráveis ao cartão físico tradicional, né? Enquanto que no modelo móvel você ainda está passando por um começo de regulamentação agora. E tem a questão do modelo de negócio. Hoje, o modelo de negócio que nós comentamos aqui, né, ele é conhecido e vale para qualquer valor de transação. As transações que a gente vê hoje no mundo móvel são tickets de baixo valor, né? Como executar muitas transações de valores variados, tickets de valores variados, pagar para os lojistas e para os demais players, né? Remunerar todos os envolvidos
de uma forma que seja rentável para o negócio deles e manter um negócio rentável competindo com esse modelo que existe hoje. Não há dúvida nenhuma que o modelo de mobilidade ele veio para ficar, mas ele ainda precisa de uma atenção muito grande e de trabalho específico, principalmente nessa questão do modelo de negócio. A tecnologia, você pode ter algumas considerações com relação ao tipo de tecnologia que vai ser empregada, mas o modelo de negócio talvez seja o maior desafio que precisa ser vencido nesse mercado. Bom, é uma análise breve e voltamos a falar. Muito obrigado.